Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa live de terça-feira, sempre às 21 horas. Hoje nós vamos falar sobre dor de mecanismo neuropático, né? Então, a gente vai explicar como a gente identifica uma dor de mecanismo neuropático e a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema somatosensorial, que é extremamente importante quando a gente fala de dor neuropática, beleza? Fala, Cassinha, tudo bem com você? Boa noite, sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando. Quem aí estiver na minha live pela primeira vez, fala. E se quiser falar de onde está falando, também fica à vontade, tá bom? Então, lembrando que hoje a gente vai falar quais são as características, o que caracteriza uma dor de mecanismo neuropático. A gente vai falar também quais são os 3 critérios para que a gente identifique esse tipo de mecanismo. Depois a gente vai falar um pouco sobre o tecido somático sensorial, o que é o sistema somático sensorial, né? Boa noite, Denise, tudo bem com você? Boa noite a todos que estão chegando. Quem tiver a primeira vez na live, fala para mim. Bastante nome novo. A Cássia Farias está falando que ela está bem, ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Tem bastante nome novo aqui. Estúdio Silvia Neri. Silvia Neri é de Araguari, Minas Gerais. Muito bem, sejam bem-vindas tanto a Cássia como a Silvia, né? Sejam bem-vindas à live, espero que gostem, se for a primeira vez que estão assistindo, espero que gostem do conteúdo, tá bom? Lembrando, galera, que as nossas lives são sempre às terças-feiras, às 21 horas, e na sexta, às 11 da manhã, tá? Então, temos 2 horários de live semanais, com bastante distribuição de conteúdo. Fabi tá falando que é a primeira vez. Espero que você goste, Fabi, e seja bem-vinda, tá bom? Galera chegando. Esperar a galera chegar mais um pouco. Minhas perseguidoras, nenhuma entrou ainda. Daqui a pouco entra alguma. Chegou, Flexibilitar Pilates. Oi, tudo bem? Tava falando que tem muita gente que eu não conheço aqui na live. Aí falei, nenhuma das minhas perseguidoras chegou. Aí chegou a Flexibilitar, que bom. Marcelisa Físio, olá, tudo bem com você? Buenas, né? E aí, como é que anda a Flexibilitar? Doutora Daniela, Espaço Vita. Oi, Dani, você tá bem? Flexibilitar mandou 4 corações, eu entendo como 4, como chama aquele negocinho de dinheiro? 4 cifrões. Eu imagino que seja isso que vocês queiram dizer, né? Boa noite, Gabizinha querida. Como vai Curitiba? Muito frio por aí? Doutora Kelly Rocha, boa noite. Doutora Daniela também disse que tá bem. Aline Soraya, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a live tá bem legal, porque a gente vai falar de dor de mecanismo neuropático, né? E a flexibilidade que sim, assim que eu gosto, gente competente. Boa noite, Dina, tudo bem com você? Fala, Andreona, tudo bem, minha amiga? Tudo bom com você? Gislane Rodrigues, boa noite com você. Então, lembrando que a gente vai falar de mecanismo neuropático, que é aquela dor que acomete o tecido neural, né? A gente tem 3 mecanismos de dor. Hoje em dia a gente sabe, muito frio e chuva aí em Curitiba, Marcelisa. Poxa, imagina, aqui em São Paulo tá frio, posso imaginar aí em Curitiba. Então, olha só, hoje a gente vai falar da dor neuropática, lembrando que a gente tem 3 mecanismos de dor, certo? Uma é a neuropática, a nociplástica e a nociceptiva. A gente vai falar hoje da neuropática, que é um dos mecanismos de dor. Show? Jaqueline Libio, de Canoas, Rio Grande do Sul, boa noite. A Gabizinha falou que tá muito fria também. Passei o dia estudando com uma bolsinha térmica. Ai, que chique, não trabalhou hoje? Bem, nossa, vou ficar rica assim, igual a Gabi. Igual a Flexibilitar e a Gabi. Vou. Não é inveja não, Gabizinha, é meta, sabe? É meta, tá bom? Então, pessoal, eu vou pedir uma ajuda para vocês.
quem não está entendendo nada do que está acontecendo na ciência e tem visto muito post por aí de mecanismo de dor, ouvindo muito essa palavra mecanismo nociplástico, mecanismo neuropático, trabalhamos até agora, assim, que é bom. Fala CIS 258, deve ser a Rê, né? Se não for, me fala, tá bom? E não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Muita gente falando não procura mais o local da dor, não trata a dor, mas identifica o mecanismo, né? Então, essa live é para vocês, certo? A gente tá fazendo uma sequência de lives de dor, já faz aproximadamente um mês. Boa noite, Ramos Físio. Para explicar, para desvencilhar, para que vocês entendam um pouco melhor e tenham uma autonomia um pouco melhor sobre o que a ciência anda dizendo. E ela evoluiu bastante sobre as questões de dor, digamos assim, né? Que tem se pesquisado muito desde de 2019, quando a IASP, junto à OMS, resolveram pesquisar mais sobre o assunto dor, visto que o modelo vigente na época, até pouco tempo atrás, até 2018, a gente estudava o modelo de René Descartes, né? Que é de 1600. Então, olha só como a gente estava defasado em artigos, em pesquisas sobre dor. E isso a IASP realizou junto à OMS um ano antes da pandemia. E agora esses artigos científicos estão explodindo aí. E aí vocês estão vendo esse monte de professor falando coisas diferentes, inclusive eu. Né? E muita gente deve estar perdida, porque, como disse as meninas aí da Flexibilitar, trabalhamos até agora. Pouco profissional tem chance de ler artigo científico, o tempo, ou às vezes entendimento do inglês. Então, nós, professores, temos que traduzir isso para vocês. Esse é meu papel aqui com vocês essa noite, certo? Então, Ramos Físio, boa noite. A Gabizinha falou que está estudando para concurso, agora para ver se arrumou algo. Vai dar certo, Gabizinha. A Désia falou que eu também, trabalhando até agora. Ela falou que não é a Rê. É minha cara fazer isso, a CIS 258. Minha cara, mas enfim, já é brother, tá bom? Mas tá tudo bem. Boa noite a todo mundo que chegou agora. Bora lá. Ju, boa noite. Tô melhorando, tá? Não era para fazer essa live hoje, mas como eu sinto uma falta inenarrável de estar aqui às terças-feiras com vocês, eu estou. Mas eu vou melhorar de fato quando eu for me tratar com máxima lombardose, né? Aí sim eu vou ter minha melhora definitiva do quadro. Tá bom? Gratidão pela pergunta. A Dina tá aqui falando, é possível tirar uma dúvida? Uma aluna com dor neuropática no lombar não pode fazer pilates? Dina, depende. A dor neuropática, ela tem que ter uma disfunção, né, em nervo, ok? Então, a gente sabe que nervo a gente não alonga, não alonga nervo, sobretudo em quadros de ciatalgia, na fase aguda. Então, você precisa me esclarecer algumas coisas, Dina. Se ela está na fase aguda da dor, tá? Se ela está na fase aguda, e você tem que identificar qual a raiz nervosa dela que está inflamada, no caso, para ser detectada uma dor neuropática lombar. Agora, o principal entendimento da dor lombar parte do seguinte princípio. A dor lombar, ela é multifatorial, tá? Não é só um nervo inflamado, não é só uma vértebra deslizada, não é só um conceito mecânico ou anatômico único e simples que vai ser capaz de gerar uma dor lombar. O que eu posso dizer para você é que tecido neural não se alonga na fase aguda. E o Pilates é alongamento o tempo todo. Alongamento e fortalecimento o tempo todo, como eu sempre falo. Não existe um exercício de Pilates que a gente não esteja fortalecendo e alongando juntamente alguns grupos musculares, certo? Então, na fase aguda, eu não faria Pilates com ela, tá? Mas, se ela já cronificou essa dor, tá? É de mecanismo neuropático. Fez a avaliação das raízes nervosas, tá tudo bem, ok? Tá tudo bem com o plexo lombar, tudo bem com o plexo sacral, não tem por que não fazer Pilates. Inclusive, Pilates é padrão ouro de tratamento para dor lombar, tá?
com exceção da dor de mecanismo neuropático uma vez inflamado, tá bom? Boa noite, Sandrinha, tudo bem com você? Somos brother, claro, Assis. Até achei que você era rei, tô falando. Fala, minha filhota, na live. Alvarez, tudo bem com vocês, pessoal? Vivere, bro, está na live. Enigma Off, boa noite. Renatinha, Rosi da Lima, Remunitiba, boa noite. Tô me recuperando, Rê. Eu tô, digamos, 80%. Tá quase lá, né? Boa noite, Beta. Como vai o Rio? Dina, gratidão é sempre minha, tá? Fica tranquila, pode perguntar à vontade. Só quando eu começar o conteúdo daqui a pouco, daqui 3 minutinhos, o que eu vou fazer? Eu vou fechar. E aí eu vou pedir pra vocês pegarem papel e caneta para vocês anotarem as dúvidas de vocês, porque eu abro o chat no final, para não ter minha linha de raciocínio interrompida. E aí o que acontece é que, tá vendo? O povo começa a fofocar, aí eu começo a rir, quebra minha linha de raciocínio. Por isso que eu fecho o chat. Para quem tá chegando agora e não sabe, semana passada nós não tivemos live. Eu tive uma pequena intercorrência. Escada Pernambuco. Boa noite, melhoras. Obrigada, Rosilda Lima. E aí, ficam essas pessoas me enchendo o saco, assim, tipo a Sandra Pauline. Tudo bem, sim, reticência. Significa que, assim, eu tô 80%. Mas como eu não aguento ficar parada há muito tempo, eu adoro fazer live. E quem diria que eu ia falar isso um dia, hein, Priscila? Eu tô gravando. Olha, gente, dá uma olhada aqui no meu cabelo. Vocês perceberam isso? Tipo do Bozo. Vocês estão vendo? Boa noite, Léo. Do Rio. Vocês estão vendo isso? Eu fui no melhor barbeiro do bairro pra cortar, passar a máquina embaixo, né? E aí, olha o que ele fez com o meu cabelo. Olha. Tá ótimo, viu, Priscila? Muito obrigada. Betinha, não dá pra sossegar, né? A gente tem que rir pra não chorar, isso aí. Boa noite, Jana, Xará. E bora lá, vamos começar a soltar conteúdo. Espero que vocês não tenham batido print no meu cabelo, porque eu tenho... De vez em quando eu faço algumas coisas no meu cabelo, que eu tenho medo de mexer em cabelo, né? E aí, eu já virei pica-pau, assim, tipo, atrás do slide, a pessoa bateu print na parede. Então, assim, agora eu tô o Bozo, ó, vocês viram? Olha a diferença de um lado pro outro. A pessoa cortou bem meu cabelo, né? Então, o que aconteceu comigo? Boa noite, Ana Sacra. Boa noite, Denise. Foi uma história bem longa, mas eu vou... Foi uma semana bem longa, mas eu vou resumir aqui pra vocês, tá? Eu tenho endometriose, todo mundo sabe disso, nunca escondi isso de ninguém. E por conta disso que eu fui estudar as pressões, né? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que... eu acho, e o Máximo acha isso também, que devido a uma queda que eu tive na cozinha, na segunda-feira do dia 22, eu tive uma queda bem forte na cozinha. Mas vocês sabem como é pilateiro, né, gente? A gente cai igual gato, a gente cai, bate e volta. Então todo mundo, machucou. Deve ter sido uma queda puxada. E eu falei, não machucou, porque não tinha machucado mesmo. Enfim, para quem já tem a pressão intraabdominal aumentada, esse tombo bem do lado do abdômen, onde tem uma coluna de pressão instalada, aumentou absurdamente a minha pressão. E não, mas a Denise... olha aí, já começou a zoeira. Eu não sou uma idosa caidora. A Denise, a moça que ajuda a gente aqui de vez em quando, que ela é a culpada de tudo, praticamente, que acontece nessa casa. Ela tava lavando a cozinha. E eu passei correndo, né? Sempre. E fui. E caí e bati a barriga e a costela do lado direito. Não aconteceu nada no momento, mas depois de uma semana, já naquela semana meu intestino começou a ficar muito ruim e até chegar a uma suspeita de uma suboclusão intestinal. Fiz todos os exames, não deu nada, graças a Deus, nada, se a gente pensar anatomopatologicamente falando. O que deu? Verrugas, pólipos, coisas de velhas, né? Assim, dentro
do sistema visceral já foi retirado, já foi, eu ia falar cremado, já foi cauterizado e cremado daqui a pouco. Está em biópsia, mas está tudo bem, tá? A chance das lesões serem malignas é mínima, eu nem trabalho com essa possibilidade. Eu tô aqui de novo, só preciso agora passar com o papai. Papai, vocês sabem, máximo lombardose, precisa desativar essa coluna minha de pressão. E como vocês podem ver, ó, a de pressão está ativada. Olha a ativação dos meus músculos respiratórios acessórios e a minha falta de ar, tá bom? Não infartei ainda. Aliás, meu coração é ótimo. Acabei de fazer o meu check-up cardíaco. Tava tudo ok. Absolutamente nada. Coração de atleta ainda, né? Pelo menos coração, né? Então, bora lá, gente. Vamos falar um pouquinho da dor neuropática. Então, é isso. Estou bem. Só preciso... E é com muita alegria que eu falo isso pra vocês. Porque, olha só, eu tô indo pra Maringá amanhã à noite. E eu tô indo... em Maringá, procurar um profissional do movimento. Olha só, eu tô indo procurar um osteopata, eu tô indo procurar um profissional de educação física que se formou em osteopatia, obviamente fora do Brasil, que é meu amigo, e é ele o responsável pela minha cura. Vai ser ele o responsável pela minha cura. Porque, não que a medicina não tenha feito nada por mim, não é nada disso. Simplesmente que a medicina afastou as red flags, certo? Todas as red flags que eu tinha foram afastadas pela medicina, né? Foram cauterizadas, estão lá material para biópsia. Agora, o que precisa? Desinstalar a minha coluna de pressão, né? Então, quem vai me dar... Agora, o que a medicina pode fazer por mim? Me oferecer laxante, né? Que é o que a minha médica sugeriu hoje que eu prosseguisse, né? Fazendo uso de laxante. Mas, papai, como eu disse, máximo lombardose, quem vai resolver o meu problema, gente? Um profissional da educação física formado em osteopatia. Olha a importância que a gente tem ganhado espaço e campo, principalmente quando a gente fala de questões pressóricas e questões viscerais, tá? Então, a minha cura definitiva agora está por conta de papai, certo? Tô com uma coluna de pressão instalada do lado esquerdo, sobretudo, que é bem mais grave do que quando instalada do lado direito, ok? E é isso. Segue em frente. Sexta-feira eu tô passando com o papai. E semana que vem já estou ótimo. Papai, quem não sabe, é Máximo Lombardose, com todo o respeito e deferência, para mim, um dos maiores osteopatas do mundo, tá bom? Então, bora lá? Vamos estudar um pouco, que a gente já fofocou demais. Vou fechar aqui o chat. E vamos começar. Então, olha só, gente, o que é a dor neuropática? Ela tem que ter 3 critérios para que a gente possa determinar um mecanismo neuropático da dor. O primeiro, a pessoa tem que ter uma lesão, tem que ter uma disfunção, tem que ter uma doença do sistema somatosensorial, tá? Ela é causada, o mecanismo de dor neuropático é causado por uma lesão ou por uma doença do sistema somatosensorial, tá? E obrigatoriamente, o indivíduo portador de um mecanismo neuropático, então se liga aí, tá? Para saber identificar direito, ele tem que ter 3 apresentações, ok? A primeira delas, histórico de lesão nervosa, tá? Patologia ou comprometimento mecânico do tecido neural, do tecido nervoso, ok? Então, assim, uma hérnia lombar, como a nossa amiga falou, pode ser neuropática? Pode. O núcleo pulposo pode estar comprimindo, né? Se for uma hérnia foraminal, por exemplo, pode estar comprimindo a saída da raiz nervosa. E aí a gente vai ter uma dor lombar de mecanismo neuropático. Ok? Porém, se for uma hérnia póstero-mediana, por exemplo, a hérnia vai estar atingindo o ligamento longitudinal posterior, que não é um tecido neural. Então, aí a gente descarta uma dor lombar por uma mesma hérnia, porém em posição diferente, ok? E esta hérnia está chegando a um ligamento e não a um tecido neural. Logo, ela é uma dor lombar de mecanismo nociceptivo. Claro isso? A dor qualquer dor para estar inclusa no mecanismo neuropático tem que ser tem que ter acometimento de tecido neural,
certo? Bom, o segundo critério e a segunda presença é a mais importante para a gente identificar uma dor de mecanismo neuropático. Que o paciente tem que ter dor referida, presta atenção, dor referida em distribuição cutânea ou dermatomal, ok? O que quer dizer isso? Que ele pode desencadear também uma dor referida visceral, a gente tem os viscerótomos, tá? Ele pode ter uma dor referida cutânea, que são os dermátomos. Ele pode ter uma dor referida muscular, que são os miótomos, certo? Ai, Jana, pelo amor de Deus, não começa a falar isso que eu não sei nada disso. Então, hoje, você tá aqui para aprender justamente o que é isso, tá? Então, essa é a característica mais importante e é a que entrega de fato, que a gente pode falar com certeza, tá? De que tem um mecanismo neuropático presente naquela dor, ok? Que é a dor referida em distribuição cutânea ou dermatomal. Beleza? A gente vai entender isso direitinho daqui a pouco. Bom, tem que ter também uma dor neuropática, ela tem que se manifestar. Lembra que a gente está falando de dor de nervo, né? Então, dor de nervo é dor que pica, é dor que pulsa, né? Dor de pérfuro cortante, né? Aquelas dores mais esquisitas que o paciente fala pra gente, dor em choque elétrico, dor de facada, dor de queimação, eu tenho uma dor e formigas andando pelo corpo. São essas dores neurais, são essas as queixas que a gente recebe dos sintomas, né? Então, o que acontece? A gente tem que verificar, para a gente ter certeza de fato, os 3 critérios. Eu falei que a zona dermatomal é importante, mas os 3 critérios têm que estar presentes, tá? O paciente que tem um mecanismo de dor neuropática, ele tem que apresentar obrigatoriamente um teste de compressão neural positivo, ok? Que pode ser o LASEG, pode ser um teste de compressão simples, tá? Pode ser um SLR, tá? Pode ser um teste passivo ou ativo, tá? Mas ele tem que obrigatoriamente positivar, ok? Para um teste neural. Senão a dor não é de mecanismo nociplástico. A gente tem que tomar, neuropático. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente agora que esses princípios e vem sido disseminado para nós. A gente tem que ter um pouco de paciência, que nós, professores, também estamos aprendendo, não é só vocês, né? Então, existe um tempo de adaptação que passa dos professores, né? Que começou com os grandes pesquisadores da neurociência, com os grandes professores da neurociência. Agora, cada um traz para o seu nicho. O meu nicho é a galera do Pilates, e também tenho muito terapeuta manual que me segue. E é traduzir para essa galera. Tenho muito recém-formado que me segue, muito aluno ainda, estudante. É traduzir para vocês o que mudou de fato. Então, nesse momento, a gente ainda está se adaptando a todas essas mudanças. Então, cuidado, tá? Com muito conteúdo confuso que vocês vão ver por aí, né? Logo que um princípio começa, né? Explode assim na ciência, a ciência publica um artigo por dia. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas confusões. Como, por exemplo, exercício físico é padrão ouro para qualquer tipo de dor, ok? É padrão ouro, exercício físico. Eu sempre brinco nas lives, eu falo assim, a caixa, o baú, sabe aquele baú que a gente vê nesses filmes de caça ao tesouro, de pirata, enfim. Esse baú, cheio de moeda de ouro, caiu no nosso colo. Porque todas as pesquisas em dor crônica, tá, citam como padrão ouro de tratamento exercício físico. Porém, quem tá aí, quem vai sair na frente, né? Quem vai sair entendendo de tudo isso para pegar as moedas desse baú de ouro, ou quem vai esperar mais 10 anos para se atualizar com isso? A ciência está caminhando fortemente por aqui. E jogou o baú no nosso colo, cara. Tá falando pra gente que padrão ouro para exercício, para tratamento de dor crônica é o exercício físico. Vocês vão pegar o baú cheio de moeda de ouro e vão jogar fora? Não, vamos entender disso aqui, certo? E o meu papel enquanto professora é pegar esse conhecimento e trazer para o meu nicho, que são vocês, né?
são eu não tenho o menor problema de ser chamada de pilateira, sinto muito orgulho, muita gente não gosta, mas eu acho que assim, a gente é fisioterapeuta com muito orgulho e pilateira com muito orgulho. Sou também terapeuta manual, enfim, vim das cadeias musculares e me apaixonei pelo Pilates. Então, vim da terapia manual, me apaixonei pelo Pilates e sou pilateira com muito orgulho. Não preciso de nenhuma outra titulação, assim, sabe? Eu acho engraçado essas crenças que as pessoas e disputas que as pessoas vão colocando dentro da própria profissão, né? Mas, enfim, e por aí segue o barco. Então, olha só, dor neuropática. Tem que ter a presença de 3 critérios, tá? Acometimento de tecido neural, ok? Zona, dor referida ou cutânea em dermátomo, ok? E alteração somatosensorial, né? E um teste de compressão neural, ok? Positivo, beleza? Então, quando tem esses 3 critérios, eu posso confirmar que eu estou diante de uma dor de mecanismo neuropático. Ai, Jana, o LASEG não positivou. Então, entendam, gente, existe um limite muito tênue entre a dor nociceptiva, que é aquela mecânica que não acomete o tecido neural, como eu falei no caso da hérnia, né? O limite é muito pequeno. No caso de uma hérnia, se ela for uma hérnia posteromediana, a gente está diante de um mecanismo nociceptivo. Se ela for uma hérnia extraforaminal ou foraminal, ou a hérnia externa, né? A gente está diante de um mecanismo neuropático, vocês entendem? Então, ela pode ter, já complementando a resposta do início da live aí, que acho que foi a Paty que me perguntou, a Ana, dor de mecanismo neuropático pode fazer pilates? Ela pode tem que estar sempre avaliando. Seu aluno pode chegar com um mecanismo neuropático, ok? Mas ele pode não se cronificar no mecanismo neuropático. A hérnia pode ser nociceptiva. E mais do que isso, às vezes nem é a hérnia que está gerando o input da dor, tá? Porque, como eu falei, são questões multifatoriais, beleza? Então, seguindo aqui, a gente já sabe o que é uma dor de mecanismo neuropático e a gente já sabe identificar, certo? Bom, agora vamos falar de uma coisa que vocês ficam desesperados toda vez que a gente começa a falar. O que é somestesia, né? Quando a gente fala em tecido somatosensorial, a gente tem que entender o que é que a gente está falando quando a gente está falando de o que é somestésico, o que é avaliação somatosensorial. Quando a gente fala em somestesia, a gente está envolvendo 3 estruturas, tá? Primeiro, os receptores, todos que existem na região cutânea, tá? Eu disse todos. Paciniformes, pressão, calor, temperatura, né? Enfim, terminação nervosa livre, todos os receptores que estão na região cutânea, ok? A gente tem que entender. Então, olha só, quando a gente fala em somestesia, a gente tem envolvimento de região cutânea, de pele, ok? Segundo, a gente tem também envolvimento de músculos e tendões, tá? Por quê? Porque a gente também recebe informações somáticas de músculos e tendões. Isso tem a ver com a origem embrionária dos tecidos, ok? Na hora da diferenciação dos tecidos, fica ali um resquício embrionário e aí eles assumem praticamente áreas muito próximas ali na medula de sinapses que acabam gerando, às vezes, confundimento da dor. Por isso que existem essas regiões convergentes de sensação, tá? E a somestésica é aquela que envolve pele, região cutânea, músculo através dos fusos musculares, que são órgãos que captam, né, a nossa propriocepção, certo? Os OTGs, que também captam as nossas propriocepções articulares, estão mais próximas, né, aos tendões, os fusos estão mais dentro dos músculos, exatamente no meio do músculo, né? E também os interoceptores, que são respostas mais ligadas às vísceras, viscerais. Então, quando a gente está falando de músculos, a gente tem os miótomos.
Quando a gente está falando de repercussão cutânea, a gente tem os dermátomos. Quando a gente está falando de repercussão visceral, a gente tem os viscerótomos, certo? Que são o quê? São níveis de receptores para essas 3 estruturas que vão sair da mesma região, porque fazem sinapse na mesma altura e podem gerar um confundimento. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma dor crônica de origem, por exemplo, uma dor visceral referida, ok? O que acontece na dor visceral referida? A víscera, às vezes, tem uma disfunção, ela não tem uma patologia, ela não tem nada. Mas a dor se remete, né? A dor que está na víscera, ela se remete para um tecido cutâneo, ok? Isso a gente tem que saber identificar. Somos nós, profissionais do movimento, que temos que identificar, tá? Mas a gente não vai falar de víscera hoje, não. A gente não vai falar de miótomo também hoje, não. Hoje a gente vai falar só de dermátomo, que acho que já é demais para uma live só, beleza? Lembrando que a gente pode ter ainda os angiótomos, tá? A gente pode ter ainda os angiótomos, que são ligados aos vasos, tá? Os vasótomos, ligados aos vasos, os angiótomos, enfim, temos regiões muito similares que referem à dor num campo receptor. Então, o que acontece? Esse receptor que está na pele, ele vai se despolarizar. E cada um vai se despolarizar de acordo com o estímulo, né? Então, a gente já viu em outras lives que a gente tem um receptor de pressão, que ele se despolariza devido à intensidade. Quanto maior a intensidade, ele deixa de ser pressão e passa a transmitir a condição de dor, certo? A gente tem também receptores térmicos, que é quando ele vai se despolarizar, a membrana vai gerar um impulso elétrico, ok? Para ser transmitido através do primeiro neurônio, que vai sair aqui do receptor periférico, já para entrar na medula e fazer sinapse com o segundo neurônio, né? Nos casos dos receptores térmicos, em temperaturas acima de 45 graus ou temperaturas abaixo de 5 graus. Então, provavelmente, quem mora em Curitiba agora, se for para fora pelado, não vai sentir frio mais, vai sentir dor, porque despolarizou os neurônios de temperatura, ok? E cada qual tem os seus limiares de despolarização. E isso é extremamente importante. Outra coisa que é importante da gente entender nos receptores é que existem fibras diferentes. Fibras A beta, fibras delta, fibras do tipo C. Umas mielinizadas, outras com pouca mielina, outras sem nenhuma mielina. Ou seja, o que quer dizer? Que algumas têm condução rápida, as mielinizadas, outras, as pouco mielinizadas são lentas, porém um pouco mais rápidas das que não têm nenhum tipo de mielina. Ok? Mas a transmissão, uma vez que o receptor periférico é despolarizado e é deflagrado, olha, doeu, certo? Então, uma vez que o receptor é despolarizado e a transmissão começa, tá? Aí começa todo o processo das 4 etapas de dor. Que o primeiro deles é a despolarização e a transmissão, conforme eu tô falando para vocês. Aí o que acontece? Esse primeiro neurônio, ele chega até a medula, já no sistema nervoso central, todo mundo sabe disso, através do corno posterior da medula, ok? É uma via aferente, certo? E lá ele vai fazer sinapse com o segundo motoneurônio, ok? Com o segundo neurônio, que já está no sistema nervoso central, na medula, para fazer sinapse lá com o terceiro neurônio dentro do tálamo. De lá ele é distribuído para as outras áreas. Mas isso hoje não é importante para a gente. A gente vai ficar entre o primeiro neurônio, que é o cutâneo, o que sai da pele, tá? Dos receptores das terminações nervosas livres, e vai chegar até o segundo neurônio, ok? Que é aquele que está dentro da medula. Junto com esse neurônio, ele vai levar essas informações, né? Das despolarizações desses receptores. Se está sentindo frio, se está sentindo calor, se está sentindo dor, tá? Se está sentindo o que a gente está sentindo na pele. Calor, frio, dor, qualquer sensação, pressão, né? Tomar uma martelada no dedo vai sentir uma dor,
Então, um estímulo nociceptivo, um estímulo de dor. Tudo isso vai ser levado até o segundo neurônio na medula, através do corno posterior da medula. Na medula também, passando entre os nervos, existe o nervo espinal, que passa... O que foi, Gigi? Que passa entre o forame intervertebral, ok? E ele leva fibras do sistema sensorial da pele. Então, ali eles sobem juntos. E o que é essa subida junta? Essa subida em conjunto, tá? Significa zonas de confundimento na área de interpretação, na hora que chega no tálamo. E o tálamo também recebe o nome de relé, né? Tem o sistema de relé, ele redistribui para outras áreas. Mas o que está doendo? O córtex muitas vezes não consegue diferenciar. Por isso que a gente tem zonas de hiperalgesias primárias, né? Que a gente detecta, que é onde dói mais, certo? Mas a gente tem as hiperalgesias secundárias, que são as zonas mais distais. Tem a hiperalgesia primária, que dói mais, que normalmente é central, certo? E as que circundam a hiperalgesia primária, que são as hiperalgesias secundárias, ok? Por quê? Porque o nosso córtex muitas vezes não consegue distinguir tão exatamente da onde está partindo o estímulo nervoso, né? Seja de calor, de frio ou mesmo de dor, tá? Até porque existem essas convergências sinápticas, tá? Inclusive nas lâminas do H medular, que levam na subida um confundimento na interpretação da dor. A gente já viu isso em outras lives. E também gera uma facilitação, digamos assim, de um entendimento de uma zona dermatomal, tá? Então, a gente sabe que para identificar uma dor de mecanismo neuropático, a gente tem que identificar também uma zona dermatomal. Ficou claro isso para vocês? Então, o segundo neurônio e o nervo espinal, ok? Então, o segundo neurônio, primeiro neurônio, a primeira sinapse, junta com o segundo neurônio, lá no corno posterior da medula, e o nervo espinal, a gente dá o nome de dermato. Ao conjunto de sensações que vem do receptor periférico e do nervo espinal, que mandam as informações sensoriais da pele. Olha que simples, certo? Isso a gente dá o nome de dermato. Os dermátomos, a gente divide, tem mais de 30 segmentos de dermátomo, depende da altura, né, da raiz nervosa que está chegando, da altura vertebral, né, que está chegando. Lembra que o nervo espinal, ele passa pelo forame intervertebral, certo? Então, vai depender da altura da vértebra que a gente está falando, tá? E essa zona dermatomal, o que acontece? A gente tem mais de 30 dermátomos, portanto, tá? E 4 subgrupos. Olha que fácil. O subgrupo, 4 grupos, né? Então, o que acontece? Na cervical, a gente chama de C. Olha que fácil, gente. Na torácica, a gente chama de T. T ou D, né? Dorsal. Na lombar, a gente vai chamar de L. E na sacral, a gente vai chamar de S. Todo mundo tá cansado de ouvir T1, C2, C3, certo? Bom, então a gente sabe que quando a gente está a nuca, para vocês não se desesperarem, quando eu falei para vocês, uma vez eu fiz um post, falei assim, não estudem dermátomos, não se desesperem. Por quê? Não existe nenhum mapa de zonas de dermátomo, viscerótomo, esclerótomo, em que a gente possa identificar com certeza, tá? Com certeza absoluta, se é aquele segmento que está inervando, de fato, a região cutânea. Sabe por quê? Porque existem diferenças entre... A gente tem a nossa zona somestésica no nosso córtex, certo? Que indica, por exemplo, o tamanho dos nossos braços, do tronco, certo? Então, por exemplo, se a pessoa está avaliando um dermátomo num paciente que tem os braços longos e o tronco curto, certo? A zona dermatomal dele vai ser diferente de um cara longilíneo. Isso é óbvio, não vai ser igual.
Além disso, nosso sistema nervoso, a gente sabe de uns bons tempos para cá, que ele é plástico. Ele tem uma plasticidade muito grande. Então, essa zona dermatomal, ela muda também ao longo da vida no próprio indivíduo. Ela vai se alterando ao longo da vida. Então, nenhum mapa dermatomal é confiável 100%. Então, a gente tem que saber mais ou menos, tá? Então, por exemplo, olha só que fácil, não entre em desespero. Crânio, todo crânio praticamente, tá? A gente tá falando de dermátomos de C2, C3 e C4, certo? O que é importante para dor torácica, por exemplo? Mamilo. Mamilo é zona dermatomal de T4. Então, se o paciente chega com uma hérnia, uma retificação, uma dor na coluna torácica, tá? De origem neural, que tenha compressão neural, porque a gente está falando... Não, vou falar isso quando a gente estiver falando de lombalgia, que fica mais fácil, tá? Então, mamilo, altura de T4. Apêndice tifoide, a gente já está falando de T10, ok? Região anterior e posterior. Lembra que os dermátomos, eles fazem aquele círculo ao longo do nosso corpo, certo? Bom, apêndice tifoide, a gente já tá falando de T10, tá? Genitália, S2 e S4. Olha que fácil. Jana, mas o que tá entre o apêndice tifoide, umbigo, região do umbigo e toda a região da lombar, a gente tá falando de L2 a L4. L2, L3, L4. Olha que fácil. Então, a gente consegue, mais ou menos, por interpretação, entendendo que existem alterações individuais desse mapa, inclusive de indivíduo para indivíduo, ter uma noção da onde está aquele dermato. E quando chega nos membros inferiores, para a gente avaliar uma zona dermatomal, por exemplo, de uma zona referida, de uma compressão do isquiático, prof. Olha que fácil. A gente pega a coxa e divide ela em três compartimentos. Isso é estudo de anatomia, certo? O compartimento medial, onde estão os adutores, o compartimento anterior e o compartimento onde está o quadríceps e o compartimento lateral, onde estão o tensor da face lata, o sartório, esses músculos do compartimento lateral da coxa, certo? Então, compartimento medial é zona dermatomal de L2. Face anterior da coxa é zona dermatomal de L3. E região lateral da coxa é zona dermatomal de L4. Olha que simples. Basta a gente organizar na cabeça que não fica difícil, tá? Por que eu preciso saber disso? Porque existem testes somatosensoriais, muitos deles a gente aprendeu na universidade e nunca usou na vida, né? Principalmente quem trabalha com músculo esquelética, que agora está sendo obrigado a entender um pouco disso. Como, por exemplo, o teste de discriminação de 2 pontos. Por quê? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Não confundam melancolia profunda com melancia na bunda, tá? Zona dermatomal nada tem a ver. Dei um exemplo, por exemplo, do nervo isquiático. Só que quando a gente fala do nervo isquiático que sai lá do nervo fibular comum, que sai de L4, L5 e vai a S1, S2, certo? E aí a gente fala do nervo tibial, que sai de L5, S1, S2 e S3 e se anastomosam para dar origem ao nervo isquiático, ok? A gente está falando que o nervo isquiático ele sai de L4 até S3, ok? E o que eu disse? Que a zona dermatomal do nervo... Então, daí ele vai inervar quem? Ele vai inervar bíceps, semitendinoso, semimembranoso, ok? Adutor magno, até a fossa poplítea. E o que eu disse? Eu disse que a zona dermatomal, por exemplo, de adutor magno, eu acabei de falar isso para vocês, é L2. E cuidado, não confundam. Eu falei, saída de raiz nervosa, nada tem a ver com zona dermatomal. Dermatomal a gente está falando de sensações. Raiz nervosa, a gente precisa ver se a inervação é cutânea, tá? Se vai dar parestesia, sinestesia, ok? Se vai dar hipoalgesia,
tá? Esse tipo de condição que a gente vai ter. Agora, quando a gente fala de sensação, é diferente. Vocês conseguem compreender isso? E os plexos também trazem inervações motoras para que os músculos possam mexer as alavancas ósseas do nosso corpo. Deixa eu abrir aqui o chat um pouquinho e ver como que vocês estão. Se vocês estão comigo aqui ou se vocês estão confusos. E aí, galera? Léo, gratidão por todo o carinho, viu? Eu vi que você entrou aqui. Tranquilo, pessoal? Com a história de não confundir a zona dermatomal com os plexos. Uma coisa é avaliar a saída de raiz nervosa, ok? Outra coisa é a avaliação somático-sensorial. Tranquilo para todo mundo? Ótimo. Muito bom, Gustavo. Deixa eu esperar mais uns 2 aqui. Fran tá falando que tá tranquila, a Désia tranquilinha. Então tá ótimo. Então vou fechar aqui de novo, tá bom? Pra gente continuar. Conchita, lindona. Deixa eu desativar aqui de novo. Bom, já que tá bem clara essa diferença para vocês, e numa outra live a gente pode falar sobre plexo lombar, porque a gente também precisa avaliar plexo lombar e plexo sacral, quando a gente tá falando de dor lombar, sobretudo, né? Lembrando que sempre que é multifatorial, mas a gente tem que avaliar as saídas das raízes nervosas. Então, por exemplo, L2, sem bugar, hein? Sem bugar, pelo amor de Deus. L2 inerva motoramente o psoas. Então, a gente tem que fazer um teste de força no psoas para ver se a saída do nervo isquiático, que sai, como a gente viu, de L4, nervo isquiático não, a gente tá falando mais para cima, L2, né? A gente tá falando da inervação do psoas. Então, por exemplo, a gente não espera, vamos falar de L4, L2 é psoas, L3 quadríceps, L4 reflexão dorsal do pé, tá? Então, quando a gente quer testar uma raiz, a saída emergencial de uma raiz nervosa de L4, a gente tem que testar se a pessoa realiza bem a flexão dorsal do pé. Se ela consegue manter a contração da flexão dorsal do pé. Tranquilo? Se for uma zona cutânea, de inervação cutânea, a gente tem que entender essa parte cutânea também dos plexos, certo? E a gente tem que entender também a zona dermatomal e somatosensorial, que é diferente, porque ela traz sensações. Sensações da onde? Do sômato, né? Que é quem? Como eu disse, músculos, através dos OTGs, dos fusos, articulações, através dos OTGs, e aí a gente tem o nosso sistema de propriocepção, ok? A gente tá falando de cutâneo, pele, tá? Cutâneo vem de cutis, de pele, né? Então, a gente tá falando de zonas de pele, ok? Que refletem sensações de músculos, de articulações, da nossa propriocepção, dos receptores da própria pele, ok? E também das interocepções que vêm das vísceras. Tudo bem? Então, a gente não vai falar de vísceras hoje, a gente vai falar só de dermato. Então, o que a gente espera, por exemplo, num paciente que tem uma dor de mecanismo neuropático lombar? Vamos imaginar que ele tem uma hérnia. Caso mais clássico, tá? Ou ele tem uma ciatalgia, ok? Ele tem uma hérnia, uma ciatalgia, alguma compressão no nervo isquiático. Então, a gente sabe que o isquiático, ele sai de L4 e vai até S2, certo? Certo. L4 até S3 tibial. De L4 até S3. Então, o que a gente vai avaliar? Faz sentido, por exemplo, esse paciente ter perda de força nos plexos. Se tiver uma compressão de plexo, de saída de raiz nervosa. Aí ele pode ter perda de força, perda de sensibilidade. E esses testes a gente faz testando força muscular, devido à raiz nervosa, e testando também com uma superfície pontiaguda, né? Se a pessoa está sentindo a região ou não, com olhos fechados, obviamente. Certo?
Agora, quando a gente vai... O que a gente espera também numa pessoa que tem uma dor lombar, ok? De mecanismo neuropático, tá? E que tem que ter obrigatoriamente uma zona dermatomal referida. A gente espera dor, lembra que eu falei umbigo, né? A gente vai estar falando de L's, sempre. Umbigo é L, apêndice tifoide é T10, mamilo é T4, apêndice tifoide T10, aproximadamente, eu já falei isso para vocês. Quando a gente chega no umbigo, vai para L's, transição de T12 até as vértebras lombares. Então, o que a gente espera? Uma relação dermatomal na região de L4, ali entre o umbigo, um pouco acima do umbigo, um pouco abaixo do umbigo. Aonde? Na região posterior do tronco, mas pode estar referida também na região anterior do tronco. Lembra que os dermátomos, eles dão a volta no corpo, certo? O que mais que a gente tem que avaliar? Então, aí a gente já tem que pesquisar, por exemplo, a discriminação de 2 pontos. Se o nosso paciente tem um teste de avaliação somática, que a gente pega 2 superfícies pontiagudas, né? E vem das extremidades para a ponta e perguntando se o paciente está sentindo 1 ponto ou 2 pontos. Então, a gente bate na pele, né? 1 ponto. Peça um clipe para mim, por favor. Não tem problema. Peraí que tem ali. Não, mas é rapidão. Só um minutinho, gente. Pegar um clipe para mostrar certinho para vocês o teste. Valeu. Eu faço com palito de dente, tá? Eu acho mais fácil. A gente faz com clips, tem gente que faz com agulha mesmo, enfim. O importante é não furar o paciente, é um teste somestésico, tá? Então, olha só. Pego um clips, bato 2 pontos. Você meço mais ou menos. O normal é que a pessoa tenha discriminação de 2 pontos acima de 6 centímetros, até 6 centímetros, tá? Não acima. Até 6 centímetros a gente consegue discriminar quando a gente tem 1 ponto tocando a gente. Aqui, ó, a gente não consegue mais. Então, eu venho aqui, ó, testo. 2 pontos a 1 ponto, 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 2 pontos a 1 ponto. Quando essa diferença é menos que 6 centímetros, aqui, ó, eu tô abaixo de 6 centímetros. A gente não consegue mais identificar. Eu sei que eu que tô fazendo, mas eu não consigo, a gente não consegue mais, nosso sistema nervoso não consegue identificar quando a gente está tocando com 1 ponto ou com 2 pontos, certo? Esses testes são de fundamental importância. Por quê? Porque o sômato, né, ele termina no campo receptor de todo esse input que eu falei para vocês. Que a gente vai falar do primeiro e do segundo neurônio e da sinapse. Que a parte lá do alto a gente não ia discutir hoje, certo? Então, a gente vai voltar agora pro top-down, tá? Para eferência. Então, quando chega de novo na pele, ok? Já na etapa a etapa final, né? Que o córtex vai retransmitir o tálamo, enfim, vai passar por todas aquelas zonas adrenérgicas e colinérgicas, enfim, e via descendente vai chegar de novo à pele, essa sensação, ao mecanismo, ao receptor que se despolarizou. Cada receptor, cada tipo de mecanoreceptor, de termorreceptor, terminações nervosas livres. Lembra que eu falei, tem um tamanho de fibra, tem um tipo de fibra, tem mielina ou não. Então, cada uma vai ter um campo receptor diferente. Então, olha só, fibras mielinizadas normalmente têm campos maiores, normalmente. Então, tem testes para que a gente possa identificar isso. Se esse problema está na subida, então, para isso a gente fez vários testes, tá? Somatosensoriais, aonde no primeiro neurônio e nos receptores e de volta ao campo receptor eferente do output, certo? Da saída, tá? E aí a gente faz vários testes, o discriminativo de 2 pontos é 1.
A gente faz CPM, modulação condicionada da dor, a gente faz vários testes, tá? Para identificar como que esse receptor tá. E aí a gente consegue identificar se o problema está no receptor, na saída para a sinapse com o segundo neurônio na medula, ou se está na chegada, no último neurônio, né? Tá? Na informação que está recebendo, lá das vias aéreas superiores. E aí sim, a gente consegue traçar uma estratégia de tratamento de fato eficaz, ok? Porque não tem sentido nenhum, por exemplo, se meu paciente, por exemplo, um paciente fibromiálgico, tá? Que não é mecanismo neuropático, tá? É mecanismo nociplástico. Mas não tem sentido nenhum eu pegar um paciente que chega com uma dor muito grande, uma dor difusa, uma dor generalizada no corpo inteiro, mas que naquele dia não tem diagnóstico de fibromialgia ainda, e naquele dia ele está com muita dor no ombro ou muita dor no cotovelo. Não faz sentido nenhum, sem a gente avaliar o mecanismo de dor daquele paciente, identificar, colocar ele, por exemplo, para fazer terapia manual. O paciente fibromialgico, ele não vai aceitar a terapia manual, porque ele é um paciente que ele é paciente nociplástico, né? Tem muito componente emocional junto, tá? E tem muita alodínia, muita zona de hiperalgesia primária ali, tá? Então, a gente tem que saber identificar o mecanismo de dor. Não faz sentido nenhum eu pegar esse paciente nociplástico e fazer terapia manual nele. Ele já está hipersensibilizado. Consegue entender isso? Muitas vezes, e o fibromiálgico, ele está hiperexcitado pelo mecanismo de descida. Então, eu tenho que pôr o paciente fibromiálgico para fazer exercício físico. Qualquer exercício físico, Jana, se ele tiver apto, sim. Você só não pode errar a medida. Mas, a princípio, tem algumas maneiras de modulação que a gente pode usar até conduzi-lo para o exercício físico, tá? Algumas coisas geram modulação top-down, como, por exemplo, hidroterapia, banhos de água morna e por aí vai. Como, por exemplo, a acupuntura. Cada vez mais a gente tem evidências científicas de padrão ouro para acupuntura, tá? Como modulação top-down. Então, aí a gente faz o quê? A gente diminui a dor, sempre na expectativa de levá-lo logo para o exercício físico. E, por favor, sem errar a dosagem do exercício físico, exposição gradual. Eu vou dizer aqui para vocês, eu disse, acho que semana retrasada, aí semana passada a gente não teve live. Exposição gradual ao exercício não significa exposição gradual de carga, não é alteração de carga no exercício. A exposição gradual ao movimento, ela serve para a gente tirar o medo do paciente se mover, tá? Isso não é modular a carga num paciente que tem dor crônica, não é simplesmente, ao invés de fazer 3 séries de 10 ou 4 séries de 8, eu diminuir para 3 séries de 5. Isso não é exposição gradual à dor. Até porque a exposição gradual não serve para isso, tá? Serve para tirar o medo do movimento. Então, cuidado com, assim, é isso que eu falei. O baú caiu no nosso ouro. O baú caiu no nosso colo. Gente, eu acabei de sair do hospital, né? Me dei uma deixazinha, assim, né? Precisa corrigir, né? Precisa corrigir. Então, o baú caiu no nosso colo. Tá cheio de moeda de ouro. Quem vai pegar as suas moedas e quem vai deixar cair pelo caminho? Não significa que porque o exercício é padrão ouro, que eu vou pegar o meu paciente fibromialgico morrendo de dor na primeira aula, sem avaliar uma CPM dele, ativa e passiva, uma modulação condicionada da dor dele, tá? Eu tenho que indicar um exercício aeróbico para o meu paciente fibromiálgico antes. Eu não tenho que pensar em fortalecimento nem em padrão mecânico nesse momento, eu tenho que pensar na dor. Como eu disse já para vocês, a dor deixou de ser sintoma, segundo os últimos estudos da IASP, e a dor crônica hoje é dor. Hoje é uma doença, com CID-11 e tudo. Vocês conseguem compreender isso? Então, a gente precisa ter o conhecimento global de tudo isso que eu estou falando. Obviamente, isso aqui foi uma live só de dermátomos, para que vocês possam entender o que é a avaliação somatosensorial, que vocês possam não confundir. Vou abrir aqui os comentários e antes eu vou ver que tem uma dúvida aqui. Vem para Curitiba.
Vou sim. Pode deixar que eu vou. Eu tô indo para Maringá. Então, olha só. Hoje a live aqui é para você que me segue, que é instrutor de Pilates, tá? Para que há 20 anos, que há 30 anos como eu, saiu da universidade e resolveu não trabalhar com neuro e caiu. Oi, Pati, você tá boa? E resolveu não trabalhar com neuro e esqueceu tudo isso. Estudou para passar e esqueceu tudo isso. Vou para casa de papai. Vou ser tratada por um dos maiores osteopatas do mundo, na minha opinião, que vai tirar essa coluna de pressão instalada aqui no meu corpo. Notoriamente, quando eu estava falando na live, eu não consegui parar de olhar para essa ativação minha de músculos acessórios da respiração à esquerda. Uma coluna de pressão, tá? Eu preciso retirar isso para que meu sistema visceral possa voltar a funcionar com total funcionalidade. Então, gente, qual é o meu papel aqui agora? É pegar tudo que os caras trouxeram da IASP, tudo que os caras da OMS trouxeram e trazer para o meu lixo, para o meu nicho, que são vocês, instrutores de Pilates, fisioterapeutas que a vida inteira, ó, a Deia tá falando que faz 25 anos de formada ontem, que há 25 anos não olhava mais para uma medula, né? Então, é traduzir para vocês, certo? Porque obrigada por todo o seu carinho, viu, Léo? Gratidão mesmo. E traduzir tudo isso para vocês de uma forma entendível, né? Porque assim, se a gente entra direto num site de um osteopata, ou direto num conteúdo social de um... Tá bem evidente, né? Eu sei. Se a gente entra direto num site de um neurocientista, enfim, muitas vezes a gente vai se perder, porque é muito difícil. Os caras são muito bons. E pra gente, que a vida inteira acostumou a procurar harmonia, né? A trabalhar procurando se o ombro está mais alto ou mais baixo. Olha aí a Conchita, 36 anos de formada. Vida inteira, 36 anos procurando, né? Ombro mais baixo, mais alto, né? Joelho valgo, joelho varo. De repente vem alguém e fala pra gente, cara, isso nada é importante, agora a gente tem que trabalhar nas modulações. Aí você fala, ferrou, porque faz 36 anos, no caso da Conchita, né, que não olha para o sistema, nem lembra que existia uma disciplina na universidade chamada neuroanatomia. Então, esse é meu papel para vocês, é trazer... Ninguém lembrava, por exemplo, o que era uma zona dermatossensorial. Por isso que eu fiz questão de trazer o que é o sistema somatosensorial para vocês, para que muita gente que está aqui na live comprou meu curso de dor e deve estar entendendo tudo que eu falei, porque lá no curso tem essas avaliações da CPM modulada, né, passiva e ativa, discriminativo de 2 pontos, né? Então, a gente precisa, antes de fazer esses testes, né, saber para que a gente está fazendo esses testes. E a gente que veio do Pilates, repito, sem demérito nenhum, a gente sabe aplicar Pilates muito melhor que um neurocientista, cada um na sua área, mas o neurocientista sabe muito mais sobre a neurociência da dor do que nós que viemos da ortopedia. Isso é uma questão de clareza de raciocínio, né? Então, o que acontece? A gente tem que ter humildade para falar, olha, o meu papel é trazer isso de uma forma entendível para vocês, certo? E essa é a minha função e tem dado certo, né? Há muito tempo tem dado certo, desde que eu sou professora. E aí, depois vocês batem asas, se apaixonam por determinados conceitos, muita gente foi embora com a fáscia e tá dando altos voos, muita gente foi embora
com a metodologia hipopressiva, com o domínio dos hipopressivos e tá batendo asas. E assim é a vida do professor, né? Os alunos vão crescendo, vão brilhando junto com a gente. Sempre, uma vez eu vi uma coisa que eu acho muito legal. Quando uma estrela começa a brilhar lá no céu, a outra estrela não vai apagar seu brilho, porque a outra começou a brilhar, né? Ela vai ficar feliz. E assim é a vida do professor, porque uma hora o aluno supera o mestre, vai ser sempre assim. Então, minha função é essa, é trazer os conhecimentos de uma forma entendível para que um dia vocês possam me superar, né? E tem muita gente aí que já está caminhando lado a lado, de verdade, fazendo os mesmos cursos que eu. Sim, é abrir a mente. Minha função aqui é tirar vocês da caixa. Perfeito. Fê, mobilização neural pode ser uma opção de tratamento da dor neuropática? Olha, eu não gosto. Partindo do seguinte princípio. Tem muita gente que usa, eu sei, mas eu não gosto. Eu trabalho com liberação para resolver as dores neuropáticas. Eu trabalho com o plexo diretamente, tá? Então, eu vou na saída das raízes nervosas, tá? Eu vou no trajeto dos nervos e eu vou atrás dos pontos de compressão. Porque pensa comigo, eu sempre convido vocês a uma reflexão, e essa é a reflexão do dia. Nervo foi feito para alongar? Nervo foi feito para a gente ficar puxando, mobilizando? Alguém vai na rede elétrica na frente da casa de vocês, sobe lá no poste e fica, né, desenroscando os nervos que estão lá em cima? Não fica. Nervo foi feito para quê? Para transmissão de eletricidade, só isso. E para isso ele tem que estar muito preservado, ele tem que estar íntegro. Então eu não gosto muito de mobilização, tá? Eu, particularmente, estou dando a minha opinião, tá? Eu gosto de trabalhar em cima do trajeto do nervo que está comprimido, tá? Então eu pego todas as saídas emergenciais, vou trabalhar nas hipomobilidades da coluna, certo? Todo nervo vai ter uma saída de raiz nervosa ali na coluna. Eu trabalho as zonas de hipomobilidade na coluna. Depois eu vou seguir o trajeto do nervo, tá? Se a gente está falando de isquiático, eu vou seguir. Isquiático a gente sabe que não inerva nada no glúteo. Ao contrário do que muita gente acha, ele não inerva nada no glúteo motoramente, certo? Ele começa a inervar os isquios tibiais, né? E também os isquios tibiais e o adutor magno, ok? Então, por onde ele sai? Ele passa pelo ramo isquiático? Será que ali não pode dar um ponto de compressão? Pode. Quando ele passa ali embaixo do piriforme, não pode dar um ponto de compressão? Pode. Então eu vou lá, eu gosto muito de trabalhar com creeping, tá? Eu trabalho muito com creeping do método Stecco e tenho excelentes resultados neurais com ele, tá? Creeping e mobilidade ativa. Porque o que eu faço? Eu tiro o creeping do Stecco, ele tira o músculo, né, do estado gel para o estado sol. Ele coloca o músculo mais maleável pra gente, digamos assim, tá? E o músculo mais maleável, né, se a gente consegue desatar o nó lá do poste, tá? E aí eu peço um exercício ativo em que eu não vou correr o risco, tá? De fazer uma mobilização e passar do limite dele. Então eu vou lá, transformo, afrouxo o nó, tá? Deixo o tecido mais moldável e peço para o próprio paciente fazer o movimento ativo. E assim eu vou liberando mediano, assim eu vou liberando isquiático, assim eu vou liberando fibular comum e por aí vai, tá? E aí basta saber o trajeto neural, tá? E os pontos de compressão, é assim que eu gosto de trabalhar, tá? Vem, Thaís, não passa vontade, Laís, vem, não passa vontade não, tá bom? Passa vontade não. Gratidão, peixinho. Gratidão, Uri. Minhas monitoras lindas. Bem colocado, porque Robert Elvey já falava assim, ótima live, como sempre. Gratidão, Léo. E, Léo, aproveitar que você falou, eu quero agradecer demais pelo seu carinho. Você é uma pessoa que apareceu faz pouco tempo nas minhas lives. Como a galera já te apelidou aí, né?
é a nossa Barça, é a nossa enciclopédia, sabe muito. E eu me sinto muito honrada porque eu já tenho um amigo, tá? Essa semana toda que eu fiquei doente, para quem não sabe, o Léo, que chegou há um mês, me mandou uma mensagem no direct se oferecendo para realizar qualquer tratamento que eu precisasse e para qualquer coisa que eu precisasse. Cara, gratidão. Um cara que chegou um mês na minha vida, tá? E já é amigo, já mora no coração. Muito obrigada. Não tô falando que vocês não fizeram isso, tá? Muita gente fez isso, e muita gente que tá aqui na live fez isso, inclusive. Mas o Léo foi uma surpresa para mim, porque a nossa Barça das nossas lives, né? Ele chegou faz um mês e já veio com todo esse carinho. Então a gente precisa de mais pessoas assim, sabe, Léo? De mais pessoas assim. Enfim, Sandrinha, gratidão. Entendi, Jana, é isso que eu faço, uma mobilização ativa. Então, perfeito, Fê. Eu trabalho também, tá? E os resultados são excelentes. A Dezinha, eu que agradeço pela presença sempre de vocês, de me escutarem tanto. Em oração. Eu acho que, olha, gente, o que eu mais recebi essa semana foi muito fofo. O que eu recebi de reiki, de Ho'oponopono, meu nome em grupos de oração, como a Dezinha tá aqui falando aqui em oração pela minha saúde, foi demais, tá? E a gente tem que se fazer algumas perguntas às vezes na vida, né? E toda vez que a gente fica doente, a gente passa por algumas fases de reflexão, né? Qual a importância qual a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas, né? Será que a nossa vida, nosso exemplo, nosso trabalho tá impactando na vida de alguém? E, cara, putz, eu me senti muito amada e muito querida. Eu só tenho a agradecer para vocês, tá bom? Deia, amo todos os seus cursos, gratidão. Sandrinha, corações, você foi uma também. Conchita, Beta Bia, não tenho o que falar de você também. Gente, foi tantas emanações. Andréia, corações para você também. Cris chegou tarde, vai ficar salva como sempre. Gustavo, gratidão. Gabizinha, gratidão. Obrigada, Lenir. Que bom que vocês gostaram da aula. Comprei seu último curso, estou muito feliz. Gente, é isso que a gente tinha para conversar. Hoje estava morrendo de saudade de vocês. Pulamos só uma live, né? Não, eu não vou dar curso. Leni, eu vou para Maringá para cuidar da minha saúde, tá? Aí na sua cidade tem um osteopata aqui para mim. É um dos maiores do mundo, tá? Então, é com ele que eu vou me tratar com muito orgulho. Então, eu tô indo para Maringá para me tratar com máximo lombardosi, tá bom? Como minha questão é pressórica, né? Já foi descartada todas as red flags, todas as yellow flags, né? Todas as bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas pelos médicos. O mal-estar continua, a série ativada. Agora é com o mestre das pressões mundiais para resolver minha questão, certo? Então, gente, é isso. Um beijo grande no coração de vocês. Mais uma vez, gratidão. Estão mandando você cuidar de mim. Ela fez assim, mas... Até o cabelo eu tô cortando. Até o cabelo ela tá cortando. Não deu certo, vocês viram, né? Vocês viram que não deu certo. Olha só. Deu uma coisa meio aqui, bozo. Mas tudo bem. Gente, beijo no coração de vocês. Tá morrendo de saudade de vocês. Semana que vem já tô 100%, com certeza. Tá bom? Até a nossa próxima live. Essa sexta não teremos, né? Não, porque eu estarei em Maringá, cuidando de minha saúde. Com o papai, que eu brinco. Papai, não porque ele seja mais velho, mas porque ele tem muito conhecimento dentro daquela cabeça. E voltamos na próxima terça, certo? Com mais uma bate-live, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Beleza? Gratidão pelas orações. Mani Tia Quieto, Deus é muito especial. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós. Que Deus dê muita sabedoria para que a gente possa cuidar cada vez melhor dos nossos pacientes e das pessoas que confiam, né, suas fragilidades, dores e disfunções às nossas mãos, né? Que Deus possa abençoar a mão e a mente de cada um de nós, tá bom? Um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima
terça-feira, tá bom? Abençoe todas as bênçãos que vocês desejam para mim, eu retorno para vocês e para as mãos de vocês, para o coração de vocês e para as mentes de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, gente.